e atualizada. Você pode acompanhar comigo no telão, quem está sem Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. E eu convido você a deixar sua Bíblia aberta enquanto nós fomos falando a mensagem de Natal. Estamos falando uma história de amor e hoje a mensagem sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Deixe a sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nós te agradecemos pelo Natal. O Natal nós comemoramos porque um dia o seu Filho, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o Senhor, nasceu. Esse menino nos foi dado. E nesse momento nós queremos recontar a história do nascimento e pedimos que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos e ouvidos para aquilo que o Senhor quer nos revelar, naquilo que foi vida há cerca de 2000 anos atrás, para se tornar vida agora nas nossas vidas que nós ouvimos. Que seja o Teu Santo Espírito falando através da minha vida, e que seja o mesmo Espírito Santo abrindo os olhos e ouvidos para a Tua palavra, para que dê frutos de 30, 60, 100 por um, e que todo mal caia, todo espírito de incredulidade caia, todo véu sobre os corações caia, e que Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Natal. Jesus nasceu. Nós estamos falando nesse mês de dezembro
sobre uma série de mensagens sobre o Natal, uma história de Natal. Na primeira mensagem a gente falou sobre o amor de Deus na criação do universo e do amor de Deus na criação nossa, do ser humano, que criou por último e que não criou de nenhuma matéria especial, mas criou dele mesmo, tirou parte dele para nos criar a sua imagem, a sua semelhança. Depois, na segunda mensagem, a gente falou do amor de Deus através do tempo e da história, através do plano de Deus de reconciliação pelos séculos, porque nós sabemos que Adão e Eva pisaram na bola, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí o mal, o pecado entrou no mundo, mas aí Deus planejou um novo plano através de uma promessa, da mesma mulher que entrou o pecado no mundo, iria entrar o Salvador do mundo, e essa promessa de reconciliação, pela qual iria nascer o Salvador, passou por Noé, passou por Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, passou para Israel, passou pelos judeus, até que se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo, e que nós vemos na terceira mensagem o cumprimento das profecias que começaram cerca de 2000 anos antes de Cristo, até 400 anos antes de Cristo. Nós vimos cerca de 26 profecias, e nós vemos na terceira mensagem que o maior presente do Natal é dado não pelo Papai Noel, mas pelo Papai do Céu, que foi que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje, na quarta mensagem, eu quero falar sobre o amor de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Você que não ouviu, pode acompanhar no nosso canal no YouTube e ouvir as outras mensagens. Mas nessa noite, falando sobre o nascimento de Jesus, nós vemos esse texto que só encontramos em Lucas, e por isso que eu falei para você que não tem como contar outra história do nascimento senão em Lucas, porque nenhum dos outros evangelhos conta a história do nascimento de Jesus. O evangelho de Mateus vai contar um pouco mais na frente. Os magos, alguém já ouviu falar dos magos que foram ver Jesus, que a gente conhece como reis magos? Sim, eles não estiveram na mesma noite, no mesmo dia, junto com os pastores. Foi recriado, foi colocado em presépio, assim a gente pensa. Dessa forma a gente passou culturalmente que todos estavam na mesma noite. Mas nós vamos ver que em Mateus já nasceu Jesus, e ali José e Maria ficaram algum tempo em Belém. Vocês saírem com uma criança recém-nascida de viagem, de Belém para Nazaré são cerca de 140 quilômetros. Naquele tempo você podia viajar no máximo 40 quilômetros por dia. E era estrada perigosa, ainda mais com uma mulher grávida. Eu lembro uma mulher grávida, ela já passou por três gravidez, eu não sei como é que põe no plural isso. Mas no final, a dor é para todo lado, não tem uma posição que a mulher se encontre. Imagina então viajar num jumentinho, ou num cavalinho, ou numa charretinha, por 140 quilômetros, numa estrada que não tem asfalto, cheia de buraco, provavelmente que também não tinha paralelepípedo, como a gente conhece. Então, nós chegamos ao cumprimento da profecia, ao cumprimento daquilo que foi dito, que através da mesma mulher que entrou o pecado no mundo, viria o Salvador. E nós sabemos disso porque o anjo apareceu para Maria. Um pouco antes do mesmo evangelho de Lucas, vai dizer que o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida, mesmo nascendo virgem. E que o filho que nasceria seria santo, seria chamado de o Filho do Deus Altíssimo, e que estaria sobre ele o governo de Davi, o reinado de Davi. Um outro anjo apareceu para José em sonho, dizendo para que ele não temesse se casar com Maria, que era sua prometida em casamento, e que eles estavam noivos, e que ele não precisava ficar preocupado, que aquele que era gerado foi gerado pelo Espírito Santo, e que o nome daquele menino seria Emanuel. A profecia de Isaías 7,14 se cumpriria. A profecia de Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, se cumpriria. E ele seria mais do que só um homem.
pois nós vemos aqui no texto coisas comuns. A história sendo contada com detalhes. Nós vemos que no tempo de César Augusto, do imperador César Augusto, no tempo de Quirino, governador da Síria, foi nesse período que Jesus nasceu, provavelmente no ano 6 a.C., porque erraram na conta. Jesus provavelmente nasceu no ano 6 ou no ano 5, antes dele mesmo. Erraram na conta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Jesus escolheu nascer, e quando Deus escolheu mandar o seu Filho até nós, Ele não escolheu colocar Jesus num berço de ouro. Ele não escolheu colocar Jesus acima da lei, acima da sociedade, acima das autoridades. Ele não escolheu mandar Jesus acima do padrão normal das pessoas de vida. Ele escolheu mandar Jesus numa família pobre. Ele escolheu mandar Jesus e fazer que a profecia de Miqueias 5:2, que de Belém iria nascer o guia de Israel, Jesus Cristo. Ele escolheu cumprir essa profecia através do Império Romano, que decretou que todo o povo tinha que se alistar, e os judeus tinham que se alistar na sua cidade natal. E a cidade de natal de José, por ele ser da família e da casa de Davi, era Belém. E por isso ele decidiu viajar 140 quilômetros. Ele poderia ir sozinho, mas ele levou Maria. Não sabemos se eles conheciam a profecia de Miqueias, porque naquele tempo a Bíblia era de difícil acesso, os textos eram de difícil acesso, eram em rolos, eram em pergaminhos, eram por parte, não tinha capítulo, não tinha versículo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, quando Deus escolheu se tornar um ser humano como eu e você, Ele escolheu estar debaixo das coisas humanas, porque ali Ele já está se identificando comigo e com você. Ele se sujeitou ao governo a ponto de obedecer o decreto de César Augusto, que passou a ser venerado, e o título Augusto é ser venerado, ser adorado, ser considerado um Deus, um filho de Deus, vamos imaginar assim. E eles foram e obedeceram. Ele escolheu respeitar o governo para nos dar o exemplo que nós sabemos muito bem, não só de governo, mas o nosso trabalho, que manda quem pode e obedece. E aquele recenseamento era para acumular impostos, então tinha que ser obedecido, mesmo que os judeus não gostassem. Eles obedeceram, eles foram até a cidade de Davi, e ali se cumpriu a profecia, mostrando as palavras de Jesus, quando perguntaram para ele sobre o imposto, e aí então, é certo dar o imposto ao Império Romano? Perguntaram para Jesus, e aí ele falou, me deem uma moeda, e ele perguntou, de quem que é essa imagem na moeda? Aí falaram, é de César. Então ele falou, dai a César o que é? E a Deus o que é de? Então mostrando para nós, tanto ele como criança, como bebê, antes de nascer, como feto, nos deu exemplo, nos mostrou que ele não estava acima de todos, e assim nós não estamos acima de todos, e temos que orar e respeitar o governo e orar, por mais que você não votou e que entrou. Democracia é isso, você vota e vai entrar alguém que foi mais votado, mas aí a gente tem que se sujeitar a esse governo, para que a gente tenha paz, senão a gente vai ter desordem, e é o que mal quer, desordem. Mas nós vemos também que quando Jesus escolheu nascer, no versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, Deus não escolheu nascer através de uma mulher que era solteira, mas Deus escolheu nascer numa família, marido, mulher e filhos, porque Deus no princípio, lá em Gênesis 1, do 26 ao 28, Ele fala assim para Adão e Eva, Ele diz assim, olha, encham toda a terra, sede fecundos, multipliquem-se, enchem toda a terra. Depois no capítulo 2, do 24 ao 26, vai dizer que o homem vai se unir à sua mulher e vai se tornar uma só carne, mas que eles têm que deixar a casa do seu pai. Não é o que está escrito? O próprio Jesus, quando perguntaram a ele sobre o divórcio, ele diz assim, mas no princípio o Criador não disse, os dois se tornarão uma só carne, então aquele que se separar da sua mulher, a não ser por adultério, ou do seu marido, a não ser por traição,
estará pecando, estará adulterando. E por isso a gente vê Jesus debaixo de um governo, debaixo de uma família. Por isso que hoje os psicólogos dizem a importância de um pai e de uma mãe. Um pai homem, uma mãe mulher, porque não existe família fora homem e mulher. Não dá para gerar vida fora homem e mulher, mas dentro do casamento, amém? Amém? E o texto também diz, no versículo 6 e 7, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz um primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, quando Jesus nasceu, ele não nasceu no berço, que nem eu e você, eu creio que a maioria dos nossos filhos, todos nós nascemos e tivemos um berço. Nós nascemos e fomos no hospital, ou mesmo se foi com uma parteira, ou mesmo se foi parto natural. Todos nós tivemos um nascimento muito melhor do que Jesus, porque quando eles chegaram ali em Belém, tanta era as pessoas que estavam na cidade por causa do alistamento, do recenseamento, que estavam contando o povo e pagando os impostos, não tinha lugar para eles, vamos imaginar assim, no hotel da cidade, nos hotéis que tinham, nas hospedarias que tinham. E aí então, Jesus teve que nascer no lugar onde colocavam os animais. Alguns estudiosos dizem que eram casas de 2 andares. No primeiro andar se colocavam os animais, e no segundo andar as pessoas dormiam ali. Outros vão dizer que aquela gruta que dizem, né, que tem lá em Belém, a capela da Natividade, que foi naquela capela, não importa, mas era um lugar colocado para animais, para burros, animais de carga, os cavalos. E ali então, quando Jesus nasceu, ele nasceu naquele estábulo. Ele foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, no lugar onde o animal come. Olha só, como que a gente poderia imaginar a história do Filho de Deus nascendo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não nasceu no berço de ouro, não nasceu no palácio, nasceu num lugar simples, mais simples, talvez que qualquer um de nós, porque ali Jesus foi rejeitado pela sociedade, pelos homens, por não ter lugar, talvez não por mal, mas não teve lugar para ele entre os homens. E ele foi colocado entre os animais, os seus pais. Talvez o próprio José fez o parto, não sei, a Bíblia não diz. Talvez tivesse uma parteira ali na cidade, deve ter feito. Não sabemos, não se conta. E ali então nasceu Jesus. Sem rojão, sem pompa, sem festa. Mas enquanto o mundo físico não estava comemorando, enquanto o mundo físico não se via nada, parecia tudo normal, mais um dia comum, a Bíblia continua a história. Porque a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João que aquele que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a partir do versículo 8, nós vemos a festa no mundo celestial. A partir do versículo 8 nós vemos pastores, que é assim como hoje um pastor na nossa sociedade, em todo lugar que eu vou, me perguntam qual a sua profissão, e a maioria das vezes eu falo professor, porque se eu falar pastor, o pessoal já olha com desconfiança, já te despreza, porque acha que pastor não trabalha, tantas coisas. Naquele tempo não era muito diferente, o pastor era pastor de ovelha mesmo, e naquele tempo, diante da parte religiosa, um pastor era considerado cerimonialmente impuro, porque ele sempre pegava animais mortos. Então ele não podia frequentar direito nem o templo, nem a sinagoga, porque ele estava sempre impuro. Socialmente, ele era considerado um ladrão, porque quando sumia algum animal do rebanho, porque geralmente um pastor, ele não era dono do rebanho, ele cuidava daquele rebanho, ele era uma pessoa pobre, tinha que trabalhar de noite e de dia, não tinha horário para trabalhar. E quem sabe o que é trabalhar de noite aqui, quem trabalha à noite?
e sabe o quão difícil já trabalhou à noite. O quão difícil é trabalhar à noite, por mais que você tente dormir durante o dia, não é a mesma coisa. Assim era o trabalho daqueles pastores. E além de tudo, quando roubava alguma ovelha, a culpa era sempre deles. Eles sempre ficavam desconfiados do pastor, achavam que ele tinha pego para ele, porque teriam que acreditar na história dele. Não tinha câmera, não tinha como estar filmando ao vivo para saber se a história era verdade ou não. Ele é considerado sempre um mentiroso, um ladrão, e ele não podia nem num tribunal judaico ser testemunha, um pastor. Olha só. Mas para aqueles pastores que nós cantamos hoje, que eram pobres, provavelmente eram pobres, não eram donos do rebanho, aqueles pastores tinham algo de diferente. Havia na versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Nós vamos ver aqui se cumprindo aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 11. Você conhece o texto do final de Mateus 11, que Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, porque eu sou manso e jugo de coração, meu fardo, meu jugo é leve. Você conhece. Mas antes disso, Jesus faz uma oração no versículo 25, e ele diz assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, e a revelaste aos pequenininhos. Sim, Pai, porque foi assim, foi do seu agrado. Deus escolheu revelar o nascimento dele, não para o imperador romano que fez o recenseamento, não para Otávio Augusto, que estava sendo adorado pelo Império Romano, não para Herodes o Grande, que reconstruiu o templo e que era louco a ponto de matar seus filhos por ter medo deles pegarem o seu trono. Deus não escolheu se revelar para o sumo sacerdote, que era, vamos imaginar, o Papa do judaísmo, e nem para os sacerdotes. Deus escolheu se revelar para alguns pastores, pessoas comuns, pobres, que lutam e têm calos nas mãos dia a dia. Porque Deus escolheu se revelar para os pequenininhos, aqueles que parecem que não têm valor algum para a sociedade. Porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Mas não eram só alguns pastores, eram pastores que se revezavam durante as vigílias da noite. E aí, quando eu lembro de vigília, eu lembro que Jesus fala assim: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Mas Jesus também falou para nós vigiarmos, para estarmos atentos para o dia da sua segunda vinda. Ele vai dizer em Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens. E ele vai dizer que eram 10 virgens, e que eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinham óleo extra para esperar o noivo, pois não sabiam que horário que iria chegar o noivo. E 5 não tinham óleo extra para suas lamparinas. E aí então o noivo chega na meia-noite, ambas estavam dormindo, e as loucas não puderam encontrar o noivo, tiveram que sair para comprar, enquanto que as sábias tinham óleo extra e foram se encontrar com o noivo. E aí eu vejo que aqueles que vêm a Jesus estão em vigília, estão com os olhos atentos para o que está acontecendo, porque nos últimos dias o Senhor disse que o amor esfriaria, que se levantariam falsos profetas dizendo coisas que as pessoas queriam ouvir, que falariam só de coisas para as pessoas juntarem riquezas. E aí nós temos que estar atentos, porque aqueles pastores foram escolhidos por Deus para ser revelado o nascimento no dia que o Cristo nasceu. Não sabemos se foi o dia 25 de dezembro, provavelmente não. Mas continue comemorando no dia 25, porque é um dia que nós comemoramos, mas foi revelado a eles. E assim então, no versículo 9, diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos cheios de grande temor. Aquele que era a palavra se tornou carne, e a gente viu a glória do unigênito do Pai. Porque João vai continuar dizendo no versículo 17 do capítulo 1,
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A partir daquele momento, Jesus começou a revelar o Pai. Por causa do seu nascimento, ele começou a revelar a glória do Pai aos homens que haviam fugido. Lembra de Adão? Ele viu a glória de Deus no jardim do Éden e ele se escondeu. Deus quis se revelar novamente ali no Monte Sinai ao povo de Israel, e Deus falou os 10 mandamentos, mas o povo falou assim: não deixe que esse Deus fale conosco, Moisés, esse Deus é terrível, que ele fale contigo, mas não conosco, para que nós não venhamos morrer. Mas mais uma vez, aqueles homens viram a glória de Deus, e a Bíblia vai dizer no original, que medo, eles tiveram grande medo, tiveram medo e com medo, vai dizer 2 vezes a palavra medo, tiveram grande medo. Eles temeram com grande medo, seria a melhor tradução. E assim eles viram a glória de Deus, que havia sido revelada, porque ali eles estavam trazendo as boas novas de Jesus. Mas diferentemente do jardim do Éden, que Deus não pôde declarar ainda as boas novas, diferentemente do Monte Sinai, que Deus ainda não pôde declarar as boas novas, apesar de já ter a promessa, agora, naquele dia, no dia de Natal, o dia que nós celebramos hoje, o dia em que Jesus Cristo nasceu, o anjo pôde dizer as boas novas. No versículo 10, o anjo, porém, lhes disse: não temam, não temais. Eis que trago-vos boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A palavra usada no original para boa nova é evangelho. Eu trago o evangelho, as boas novas de Cristo. Eu trago para vocês. Não tenham medo, porque é para todo o povo, para todo aquele que crê, Deus salva. Amém? Amém? Porque o menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele vai continuar dizendo, o anjo, é que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, as boas novas chegaram. E as boas novas chegaram porque Cristo nasceu. Nós só podemos celebrar a morte de Jesus na cruz, na Páscoa, porque um dia Ele nasceu, porque um dia Ele se tornou ser humano como eu e você, e Ele escolheu, presta atenção, não viver numa redoma de vidro, não viver em campo de força, não viver com as riquezas, com luxo, e falar assim, ele conseguiu tudo porque era filho de Deus, ele veio com todo o poder, com toda a pompa, com toda a glória, mas a Bíblia diz que Ele se desfez da sua glória. A Bíblia diz que Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou a imagem de servo. Ele se esvaziou da divindade quando Jesus Cristo se tornou carne. Ele abriu a mão dos poderes de Deus que Ele tinha. Ele veio como uma pessoa comum, como eu e você, e Ele podia ser morto, tanto é que Ele foi morto na cruz. Mas, meu irmão, minha irmã, as boas novas chegaram, e um sinal foi dado: um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse será o sinal. Um bebê numa manjedoura, um bebê num estábulo, um bebê numa estrebaria, algo não comum, algo que não pode ser. Como que pode? O todo glorioso, o Rei da Glória, que está escrito lá em Isaías 9, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, como que pode nascer num lugar pobre, num lugar dos animais? Como Ele pode ser tão simples? Porque já estava começando a se cumprir desde o princípio a profecia de Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem, aqui foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens desde o princípio. A Bíblia diz que Jesus se tornou pobre para que nos tornássemos ricos, não em dinheiro, mas em dar. E ali então, meu irmão, minha irmã,
depois de tudo isso, o céu não pôde se conter, porque eles estavam falando do Todo-Poderoso, eles estavam falando do Deus Altíssimo que se tornou carne. A gente não tem noção do que é Deus, do que é o Deus Altíssimo, do que é o Todo-Poderoso. A gente olha na criação, a gente procura o fim do universo e não acha, e alguém que criou tudo isso, e controla tudo isso, e nos fez e nos criou, e se tornou um ser humano como eu e você. O céu não pode se conter. No versículo 13, e subitamente apareceu um anjo e uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meu irmão, a glória toda é de Deus. Os anjos desde o começo estavam revelando o plano salvífico de Cristo. Toda a glória de Deus. Nós não temos nada, nós não merecemos nada na nossa salvação. Não há nada de bom em mim e você que possa nos salvar. Se a gente doasse tudo que nós temos para os pobres, se nós fizéssemos o bem para todas as pessoas, nada disso pode nos salvar. A glória de Deus, e Deus, Ele quer paz na terra entre os homens, e Ele quer muito bem. Outras versões dizem o beneplácito da sua vontade, e a quem Deus quer o seu favor, a quem Deus concede a sua graça. Deus quer todo mundo muito bem. E assim a glória de Deus foi revelada àqueles pastores que estavam em vigília, que estavam atentos, e que ouviram a palavra de Deus através do anjo, porque um anjo é um mensageiro de Deus, que fala a palavra de Deus, e viram não só a mensagem, mas também o canto dos anjos, de uma milícia celestial, milhares de anjos cantando. E diante de tudo isso, eles não puderam ficar parados. Diante de tudo isso, meu irmão, não tem como a gente ver a glória de Deus, não tem como a gente celebrar o Natal, não tem como a gente falar de Jesus, e a gente continuar igual, e a gente continuar dormindo. Não tem como. Eles estavam nas vigílias da noite, mas eles viram a glória de Deus, eles foram despertados do sono, e aí então eles foram chamados para quê? Lá no versículo 15, eles falaram assim: olha só, os anjos foram embora, agora vamos até Belém, e vamos ver aquilo que o Senhor nos deu a conhecer. Mas eu quero dizer para você que aí no versículo 15, quando diz assim, acontecimento, a palavra usada para acontecimento é palavra, é rema. Deus revelou a sua palavra e deu a conhecer a eles. Assim como Deus, meu irmão, escolheu eu e você para estarmos aqui. A glória de Deus nos atraiu para esse lugar. Nós não temos fama, sucesso, dinheiro, não temos nada. Você escolheu estar aqui no dia 23. A maioria das pessoas já está em festa, já está bebendo, já está se esbaldando, está comendo. Mas você escolheu estar aqui para ouvir a palavra de Deus. O Senhor nos deu a conhecer aqueles que estavam vigiando, aqueles que estavam persistindo, aqueles que revezavam, que faziam com zelo o seu trabalho. A palavra de Deus foi dada a conhecer a eles, e eles foram correndo para ver. No versículo 16, foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Eles foram apressadamente. Não dá para deixar as coisas de Deus para depois. Não dá para deixar Jesus para depois. Apressadamente. Apressadamente. Eles foram e acharam. Assim, quando a gente ouve a palavra de Deus, apressadamente. A Bíblia diz que os crentes de Beré eram melhor que os outros crentes de Tessalônica, quando Paulo levou a palavra, porque eles foram pesquisar nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia era verdadeiro. E assim temos que ser eu e você. Ouviu? Peraí, deixa eu ver se está escrito. Apressadamente vai procurar sobre Cristo na palavra. E eles acharam. E no versículo 17,
e vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Eles viram a glória de Deus, eles viram os anjos, mas acima de tudo, eles viram o Jesus ali no dia do seu nascimento, com seu pai, com a sua mãe, numa manjedoura. Eles viram a palavra de Deus se cumprindo, a profecia que Deus deu desde o princípio se cumprindo, a profecia que começou em Gênesis 3,15 se cumprindo. Eles viram aquilo, eles viram a palavra de Deus, e eles compartilharam a palavra de Deus. No versículo 17, quando diz que eles divulgaram aquilo que eles tinha sido dito, mais uma vez a palavra no original ali é palavra, porque não tem como eu e você ouvirmos a palavra e guardarmos para nós mesmos, mas eles começaram a propagar a palavra, porque era uma mensagem para todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a mensagem é para quem? Para todo mundo. Eles viram a glória de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, eles viram Jesus nascido. Assim como você ouviu a palavra de Deus, assim como você viu a glória de Deus, cada vez que Deus opera um milagre, Deus opera a sua glória. Foi assim, é assim que está escrito lá em João, quando Jesus transforma água em vinho. A Bíblia diz que os seus discípulos creram nele quando viram a sua glória, quando ele transformou aquela água em vinho. Assim como Deus fez na sua vida, está fazendo, e assim ele revela a sua glória na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você viu a glória dele, você ouviu a palavra dele, você sabe que esse Jesus está vivo, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito Santo, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou lhe enviarei, e quando ele vier, ele vai testificar sobre mim. E por isso que a gente tem convicção que Jesus Cristo ressuscitou. Eu estava conversando com o senhor no meu condomínio, um senhor de 83 anos que aparenta ter uns 60 e alguma coisa, com saúde. Ele é corintiano, ele é lá de São Paulo, paulistano como eu. Mas por que eu estou falando isso? Aí quando eu falo de Jesus, ele fala assim, eu falei: o senhor está aqui, 83 anos, peraí, 83 anos? Eu falei: puxa, 83 anos já está nos acréscimos, mas que tenha boa saúde, amém? A avó está nos 89, tá, já está. Glória a Deus, né, vó? Glória a Deus. Mas eu falei: tem que falar a mensagem da salvação para ele. Eu falei: Deus me mandou aqui para dizer que se você não crer em Jesus e não confiar nele, você não pode ser salvo. Puxa, mas eu ajudei tanta gente. Ele foi contando as pessoas que ele ajudou, e realmente uma pessoa de bom coração. E aí começou a falar daqueles que enganam as pessoas na TV e ficam ricos com isso. Eu falei: esquece eles, pense em você, estou falando de Jesus. E ele não conseguia crer. Eu falava: vamos fazer uma oração comigo? Vamos fazer uma oração. Tentei umas 3 vezes. Ele falou: salve o Corinthians. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer um Pai Nosso. Ele: salve o Corinthians. Estava com medo. Por quê? Porque ele estava falando: não, eu vou reencarnar, vou voltar aqui, vou voltar e vou me purificando. Eu falei: você não vai reencarnar nada, meu. Jesus veio aqui para te salvar. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Foi isso que ele falou. Ele falou mais vezes do inferno do que paraíso. O paraíso ele falou uma vez só. Ele falou: cuidado para que vocês não vão para um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E eu falei assim: você não vai ter segunda chance, você só vai ser salvo por mais coisas boas que você fez. Graças a Deus que o senhor é um homem idôneo, que o senhor é um homem íntegro. Mas o senhor vai morrer porque eu vou morrer, todo mundo vai morrer porque a gente peca. Você precisa de Jesus. Como você sabe? Aí chegou uma hora: como que você sabe? Como que você me prova isso? Ele me perguntou. Aí eu falei assim: puxa, como que eu vou me provar? Eu falei: eu sou uma testemunha, eu vi. Eu sou uma testemunha. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica que o nosso espírito somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no seu espírito que Jesus existiu aqui na terra em carne e que ele ressuscitou em carne. E por isso que você tem essa convicção sem ter visto. Porque Jesus disse assim para Tomé: bem-aventurados o que não viram e creram. Porque Tomé teve que ver para crer, teve que tocar. Só Tomé teve essa oportunidade de tocar e falar isso na Bíblia. Os outros têm que crer sem ter visto.
Então, meu irmão, eles viram e eles começaram a compartilhar. Porque tem muitos outros senhores que nem esse, que são pessoas no nível humano boas, e que se não tiverem Jesus, o nascimento de Jesus, tudo isso que Jesus fez será em vão na vida dele. E por isso, aqueles pastores não conseguiram, mas divulgaram a palavra a respeito do menino, a respeito de Jesus. E no versículo 18, todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Você viu a glória, você ouviu a palavra, você sabe que o Natal é verdade, você sabe que a ressurreição é verdade. Eles precisam ouvir. Por quê? Porque glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus não vai pregar a palavra para eles, os anjos não vão poder pregar a palavra, você vai ter que pregar a palavra. E se você não disser a palavra, eles não vão conhecer Jesus. No versículo 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhe foi anunciado. Vocês voltaram, vocês estão aqui louvando e glorificando a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, e por isso você continua vindo e vindo e vindo. Você não vem porque eu te obrigo, você não vem porque eu ponho no WhatsApp, você não vem porque eu ligo, você não vem porque a irmã liga, você vem aqui porque você quer, e porque você conhece esse Deus maravilhoso. Mas agora Deus está falando assim: olha, compartilha a minha glória com os outros, faça uma oração. A pessoa está doente, faça uma oração. Jesus não fala assim: meu nome? Curarão, expulsando demônios. Vá, revela a glória de Deus. Ora pela pessoa que não tem emprego, que está desesperada, que está angustiada. Fale desse amor. Por quê? Porque Deus quer bem todos. E a mensagem do Natal é essa. Quando o Natal foi institucionalizado por Constantino, dia 25 de dezembro, era o dia do sol. E era o dia que eles faziam orgias, faziam muitas coisas erradas, e aí então mudaram para o dia do nascimento do sol da justiça, que a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Então colocaram o dia 25 para que mudasse a festa desse Deus pagão para Jesus Cristo. E aí então também foi colocado que deveria se dar presentes uns para os outros. E aí que começou a história de Natal que nós vemos e que hoje virou o comércio de dar presente. Mas o maior presente que uma pessoa pode receber é Jesus. E não tem data, porque o Natal está dentro de você. Jesus nasceu, e Jesus, ele fala assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. E se você está vindo aqui, se você entende o que eu estou falando, é porque um dia Deus nasceu em você, o Espírito Santo nasceu em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Cristo nasceu em você. O Natal está em você todos os dias. Não, as pessoas ficam felizes e alegres e tratam bem as pessoas só no Natal, mas nós podemos tratá-las bem todos os dias, porque o Natal para nós é todo dia, porque Jesus nasceu para nós todo dia. Você não tem outra coisa para dizer, porque você viu a palavra. Amém? Amém. Quero orar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque um dia Jesus nasceu. O Senhor revela o seu amor, e o seu amor não foi de boca, mas o seu amor se revelou. E quando Jesus nasceu, se cumpriu todas as profecias. Por mais que o Senhor tenha criado tudo, e tudo foi muito bom desde o princípio, nós pisamos na bola. O Senhor escolheu cumprir a profecia, e o Senhor se escolheu se tornar carne, ser humano como nós. E o Senhor escolheu, desde o princípio, ser pobre, ser rejeitado, ser esquecido, mas a sua glória se revelou para os pequenininhos. E nós somos os pequenininhos dessa geração.
Nós somos os pastores dessa geração, aqueles que vão conduzir as pessoas para o Senhor, para o bom pastor, para o supremo pastor. Porque o Senhor olhava para as multidões como ovelhas sem pastor, e agora o Senhor tem um chamado, para um chamado não eclesiástico de uma igreja, mas um chamado do Senhor, daqueles que viram a sua glória, daqueles que foram evangelizados, daqueles que receberam as boas novas do perdão, para que possam ir anunciar no dia a dia, na vida comum, da correria, dos problemas que nós temos, do cansaço, falarmos do nascimento e da morte de Cristo, porque o Senhor quer que todos os homens estejam bem. O Senhor quer eles muito bem, e por isso o Senhor enviou o teu Filho. Muito obrigado, porque Ele nasceu, e porque Ele nasceu dentro de nós, e agora nós podemos celebrar o Natal todos os dias. Muito obrigado pela sua glória manifesta cada dia, cada momento. É o que nós agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que não tem certeza que Jesus Cristo nasceu dentro de você e quer entregar a sua vida, não a uma religião, não uma placa de igreja, mas a Jesus Cristo, que hoje já cresceu, pois Ele morreu e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a esse Jesus para que Ele possa te salvar? Você entrega a sua vida, assim como eu já entreguei a minha vida, que é finita, entrega para aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é eterno, e Ele te concede vida eterna de graça, por tudo, através de tudo aquilo que Ele fez. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida? É só levantar seu braço. Eu quero orar com você e por você. Tem alguém aqui nessa noite? Não tem dia melhor, não tem culto melhor para Jesus nascer dentro de nós que o culto de Natal. Todos já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus.